Ei, conselheiro e conselheira tutelar, Emerson Freitas para mais um vídeo. Iniciamos uma nova série de alguns vídeos que nós vamos tratar sobre o tema o colegiado do Conselho Tutelar. Um tema urgente, um tema importante, um tema pertinente para o momento em que estamos vivendo, um tema a qual precisa ser aplicado em sua totalidade dentro do Conselho Tutelar de uma maneira urgente. E sobre essa questão, eu quero meditar nesse vídeo sobre 3 pontos primordiais desta questão. Primeiro, que o colegiado do Conselho Tutelar é o único mecanismo legal de exercer a função conselheira. O conselheiro tutelar que quer exercer a sua função em sua totalidade, ele só vai encontrar respaldo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que o criou e dentro de toda a legalidade, estando respaldado pelo seu colegiado. O colegiado, ele precisa estar conciso, ele precisa deliberar, ele precisa ser um colegiado que realmente trabalhe de uma maneira efetiva para justificar a existência da instituição Conselho Tutelar. Porque é algo que muitas pessoas não entendem. Quando ele participa do processo de escolha, ele participa do processo de escolha para conselheiros tutelares. Ele entra como conselheiro tutelar. A partir do momento que ele é escolhido e que ele assume a sua função, ele passa a ser membro de um órgão chamado Conselho Tutelar. Ele faz parte do colegiado do Conselho Tutelar. Então, a partir daquele momento, ele é um membro do conselho. É como se o conselho tutelar fosse uma fruta. Como se o conselho tutelar fosse uma fruta que tivesse vários gomos. Os gomos são os conselheiros tutelares. E a fruta em si é o colegiado, é o conselho tutelar. E vamos falar muito sobre isso em outros vídeos, quando nós vamos dar a definição que até o próprio Estatuto da Criança e Adolescente traz sobre o colegiado do Conselho Tutelar, né? Será que está dentro do Estatuto, não está dentro do Estatuto, está implícito, está explícito? Nós vamos falar sobre isso aí durante toda essa série. Mas nós precisamos observar que o Estatuto ele dá autoridade ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é o presidente, o Conselho Tutelar não é um conselheiro em separado. O Conselho Tutelar são os 5. O colegiado do Conselho Tutelar é formado por 5 membros que foram escolhidos pela população para zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes. Então, o colegiado do Conselho Tutelar é o único mecanismo legal a qual podemos exercer a função conselheira. E, em segundo lugar, as deliberações individuais, além de serem erradas, são ilegais. Da mesma forma que o colegiado, que a lei, que os legisladores, aqueles que organizaram o Estatuto da Criança e Adolescente, imaginou o Conselho Tutelar de uma maneira colegiada, nós não podemos fracionar o Conselho. Existem municípios que fracionam o Conselho Tutelar. Alguns colegiados que trabalham não em colegiado, mas fracionado. Cada um toma a sua decisão, cada um tem o seu caso, cada um tem o seu dia de trabalho, cada um delibera sozinho, cada um faz aquilo a qual achar que é o melhor. E isso não é trabalho do Conselho Tutelar. Isso é errado, porque o Conselho Tutelar precisa ter o quê? O colegiado agindo para ele existir. Então, toda deliberação individual, além de ser uma deliberação errada, é uma deliberação ilegal. E em terceiro lugar, que eu gostaria de meditar com você nesse vídeo, é sobre uma questão que precisa ficar guardada em nosso coração. O colegiado do Conselho Tutelar é um estilo de vida do conselheiro. Você pode até mesmo pensar que cada conselheiro tutelar, ele tem sua opinião, ele pode fazer o que quer. Não.
O conselheiro tutelar ele tem que agir dentro da legalidade. Então você precisa trazer para você e para os seus colegas de trabalho o colegiado como sendo um estilo de vida, não só para um, para dois, para três, mas para os cinco. Os cinco conselhos tutelares precisam abraçar a legalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá autoridade e autonomia ao colegiado. Tá bom? Iremos postar outros vídeos sobre esse tema. Teremos uma série específica sobre o colegiado do Conselho Tutelar. E desde já, eu gostaria de contar com você. Dê um joinha para nos ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.